Bom dia, meu nome é Thaís, sou enfermeira, atualmente estou atuando na atenção primária do município de São José do Rio Claro, que fica no Mato Grosso. O nosso município ele fica a uma distância de 320 quilômetros da capital, Cuiabá, e tem aproximadamente 20 mil habitantes. Então, o projeto que eu vim mostrar aqui hoje, né, trata-se da minha realidade mesmo, enquanto enfermeira da atenção primária. Eu atuo numa unidade de saúde da família rural. Então, o trabalho trata da reorganização do processo de trabalho de uma equipe da APS na melhoria do cuidado à comunidade rural. Quem me auxiliou nesse trabalho foi a secretária municipal de saúde, Cleide Anzil. Então, só para iniciar, né, contextualizar, a atenção primária, como é de conhecimento, né, de quase todos, há muito tempo se tornou o modelo de cuidado adotado pelo Brasil, e ela é pautada pelos princípios da reforma sanitária, e especialmente a atenção integral ao indivíduo, né? Então, por ser descentralizada, ela também possibilitou que as comunidades que antes tinham dificuldade de acesso aos serviços de saúde fossem contempladas e garantiu o direito à saúde a essas pessoas. Entretanto, né, na prática dos profissionais, nós ainda observamos algumas dificuldades nesse acesso, principalmente quando se trata de comunidades distantes. Então, a partir de janeiro de 2018, que foi logo quando eu comecei a atuar nessa unidade, né, eu percebi que essa realidade se perpetuava ali naquele serviço. E eu comecei a perceber também, ter um olhar que essa comunidade ela estava tendo dificuldade de chegar ao serviço. Principalmente porque a nossa unidade lá ela fica centralizada na cidade, né, na zona urbana. E aí nós atendemos 4 assentamentos, e mais a zona rural, que faz parte... que não faz parte dos assentamentos, né? Então, fazendas, sítios, chácaras. E aí nós começamos a perceber que, por ser centralizada, isso facilita para a equipe o trabalho, mas acaba dificultando um pouquinho para os pacientes, né? Então, a gente tem, no total desses 4 assentamentos, alguns que são um pouco mais distantes, entre 50 e 60 quilômetros de distância. E aí, muitas famílias também, né, o que a gente observa é que essas famílias não têm, muitas vezes, o veículo próprio para se locomover, dependendo muito de carona, né, de transporte, por exemplo, escolar. Às vezes, eles pegam o ônibus da escola para chegar até a cidade. Além disso, né, a gente tem as estradas, são todas estradas de terra, estradas de chão, e aí isso acaba também dificultando um pouquinho o acesso, por conta que nem sempre as estradas estão numa condição muito favorável. E, além disso, né, nós também estávamos enfrentando algumas dificuldades com as agentes comunitárias de saúde, porque elas utilizam o veículo próprio para fazer a visita, né? Elas recebem uma ajuda de custo, que é o PASCAR, mas isso não estava sendo suficiente. Então, às vezes, elas também estavam encontrando dificuldade para acessar a população. Então, qual foi os objetivos, né, desse trabalho? Garantir e melhorar o acesso à saúde da população rural desse nosso município, de São José do Rio Claro. E, para isso, a gente reorganizou o processo de trabalho da equipe para conseguir, né, permitir que ações de promoção à saúde e ampliar os serviços ofertados na zona rural. Então, levar o serviço até o usuário. E também oportunizar melhores condições de trabalho para as agentes comunitárias de saúde. Então, né, ao identificar essas problemáticas, né, que eu já relatei, a gente começou inicialmente, né, assim que eu entrei, a gente começou a instituir a reunião mensal de equipe. Então, todo mês, é sagrado, a gente faz a reunião lá com todos os profissionais envolvidos para organizar a agenda de trabalho. E aí, a partir dessas reuniões, né, a gente começou a elaborar os cronogramas das atividades, e esses cronogramas eles são disponibilizados e divulgados por meio de mídias sociais. Também foram implementadas, né, gradativamente as programações na zona rural. Então, a gente começou a ir mais à zona rural,
né, levar esse serviço aos pacientes. E aí colocou rodas de conversa, oferta de vacinas, coleta de preventivos na própria zona rural, consulta médica, testes rápidos, ou entre outros procedimentos, coleta de exames laboratoriais também. E, a partir do ano de 2022, né, mais especificamente no mês de abril, a Secretaria Municipal de Saúde passou a disponibilizar um veículo e motorista para acompanhar essas agentes comunitárias nas visitas. Então, a partir dessas estratégias, né, foi observado que essas comunidades elas começaram a participar mais ativamente das ações que a gente propunha, né, e aí, com isso, gerou uma melhor qualidade de vida, mais conhecimento, né, sobre a própria saúde, para, inclusive, possibilitar que eles pudessem ter melhores nas condições como diabetes, hipertensão, né, que a gente tem um grande número, a coleta de preventivos, né, também a gente teve um aumento assim significativo. A gente trabalha com as metas do Previne Brasil, e aí, com os indicadores, a gente já teve um aumento assim expressivo, né, na procura dessas mulheres. Também a gente conseguiu ver de forma mais clara, né, as dificuldades socioeconômicas que esses pacientes enfrentavam. Quando você vai até a casa da pessoa e você vê aquela realidade em que ela está inserida, você consegue compreender melhor porque ela está passando por determinadas situações. E aí, por meio de visitas multidisciplinares também, a gente começou a realizar então, atendimento com assistente social, psicóloga, levar até a casa desses pacientes, para que também melhorasse o cuidado prestado a elas. Também tivemos um aumento na cobertura vacinal, né? Conseguimos também aumentar o número de pessoas vacinadas contra a Covid, levando essas vacinas, né, diretamente ao local. Campanhas como influenza também. E o tratamento oportuno, identificação, né, e tratamento oportuno de infecções sexualmente transmissíveis, quando a gente ia lá e realizava os testes rápidos. Na verdade, isso ainda está acontecendo. E, quando a gente começou a disponibilizar o veículo, né, para as agentes de saúde, a gente notou também que essas agentes de saúde elas começaram a melhorar o seu cuidado, né, a sua assistência, e também se tornaram mais motivadas para trabalhar, porque eram locais de difícil acesso. Então, a partir dos profissionais, né, dessa aproximação dos profissionais com a população, foi possível entender melhor os diferentes fatores envolvidos no processo de saúde e doença, principalmente aqueles de ordem social, e permitiu um cuidado pautado nos princípios do SUS, que é o que a gente busca sempre. Então, também permitiu, né, que o nosso trabalho aconteça de forma programada e organizada, que isso acaba facilitando muito para a gente trabalhar de uma forma mais produtiva, né, mais organizada. Melhorou em relação ao trabalho das agentes comunitárias de saúde, que conseguiram chegar de forma mais tranquila aos locais de difícil acesso. E, ainda assim, a gente tem muitos desafios a serem enfrentados. Então, por exemplo, nós temos agentes de saúde em todas as comunidades de assentados, porém, nas comunidades que não fazem parte dos assentamentos, que são fazendas e outros locais, essas áreas ainda estão descobertas, então a gente ainda tem um pouco de dificuldade de chegar até elas. E aí melhorar, né, e buscar a ampliação sempre do acesso à saúde para essa população que é historicamente excluída. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção.